Bem, irmãos, graça e a paz a todos, a toda a igreja. Vamos juntos nessa oportunidade meditar um pouco na palavra de Deus. Aí o texto escolhido se encontra lá no livro de Neemias, capítulo 4. Vamos ler aí do verso 6 ao 18. Apesar da distância, cristãos, vamos nos concentrar aí alguns minutos, porque Deus, Ele, através da sua palavra, vai falar ao nosso coração. Amém? Então gostaria um pouco dar atenção para essa leitura, principalmente, que vai ser de grande importância para a nossa exposição. Então, Neemias capítulo 4, vamos ler a partir do verso 6, que diz assim a palavra de Deus. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiríamos reconstruir o muro. No verso 11, e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, os oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Verso 15. Quando os inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Amém. Bem, irmãos, para introduzir nossa mensagem, diante desse texto maravilhoso que acabamos de ler, onde o próprio Neemias narra essa passagem, gostaria de dizer que existem 3 tipos de pessoas no mundo: as que não sabem o que está acontecendo, aquelas pessoas que apenas observam os acontecimentos, e também existem aqueles que fazem as coisas acontecerem. E Neemias se encaixa nessa última categoria que falamos. Ele foi o terceiro líder da restauração judaica. Seu relacionamento íntimo com Deus, ele era um homem de oração. Em diversas passagens aqui no seu livro, vamos ver essa vida de oração de Neemias.
E essa vida de oração capacitou a enfrentar as oposições, né, que surgiram desde o início da sua missão em Jerusalém. Seu livro mostra a preocupação de Deus com o que está acontecendo, né, no dia a dia das pessoas. Deus está preocupado com o nosso dia a dia, é o que vamos aprender também neste livro de Neemias. Ele se importa conosco, porque estamos a todo momento expostos a constantes perigos. E a estratégia de Neemias para o perigo que ele enfrentava era orar, vigiar e trabalhar. Era isso que estava na mente de Neemias: orar, vigiar e trabalhar. E o povo entendeu bem a coragem e a determinação do seu líder. Neemias sofria grandes pressões externas e internas. O perigo estava ao seu redor e diversos problemas apareceram durante a sua reforma, ali em Jerusalém, na reconstrução dos muros. E não bastasse a ira de seus inimigos em ver a reconstrução dos muros de Jerusalém, né, os arábios, os amonitas e os asdoditas, o povo chegou também a fraquejar, devido à grande quantidade de serviço. O povo desanimou sem forças, mas Neemias sempre os alertavam dizendo: lembrai-vos do Senhor e pelejai-vos. Podemos então aqui pontuar algumas lições importantes que aprendemos com Neemias. Quando o perigo vem ao nosso encontro, precisamos reagir, porque a vida cristã ela é cheia de perigos e cheia de desafios, e precisamos estar atentos a tudo isso. Então a primeira lição que podemos aprender com Neemias é que quando chega o perigo, devemos orar ao nosso Deus. Essa deve ser a nossa primeira reação. Seguindo o exemplo de Neemias, percebemos que a primeira atitude diante do perigo foi orar. Isto não era novidade na vida de Neemias, ele orava sempre, nem que se fosse só um Senhor me ajuda. Como podemos ver, né, no capítulo 2, do verso 1 a 5, outra oração de Neemias. Neemias não deixava para depois. Ao pressentir o perigo, ele imediatamente fazia a sua oração. E quantos problemas, né, nossos são resolvidos apenas com a oração? Tenho certeza que muitos de nós já passou por isso, né? Colocar nossos problemas, dificuldades, medos diante de Deus e o Senhor resolver. Por isso, ao perceber, irmãos, os perigos se aproximando de nossas vidas, em qualquer área das nossas vidas, precisamos entregar o problema a Deus e orar a Ele. E não só isso. A outra lição que podemos aprender com Neemias, quando chega o perigo, é que devemos preparar a nossa defesa. Também é bom perceber que Neemias não ficava só na oração, né? E isto não é falta de fé. Existem ocasiões nas quais só podemos orar, mas também outras ocasiões que podemos e devemos preparar a nossa defesa. Vamos ver aqui algumas atitudes dessa defesa. A primeira, né, que vemos lá no versículo 9, Neemias colocou guardas dia e noite. Outra atitude defensiva, ele colocou o povo armado nos lugares, né, nos lugares que estavam desprotegidos do muro, no versículo 13. Outra ação defensiva, ele inspecionou a defesa e incentivou o grupo no verso 14. E outra ação defensiva de Neemias foi enquanto uma metade dos auxiliares de Neemias trabalhavam, a outra metade montava a guarda daquele lugar. Então, diante de perigos e dificuldades, não adianta nós temermos, não adianta ignorar. Precisamos sim preparar a nossa defesa, né? Ser até mesmo apologetas, né? Nesse sentido.
usando a palavra de Deus ao nosso favor. Já vimos como foi o preparo da defesa de Neemias. Nós talvez podemos preparar a defesa contra Satanás, nosso inimigo principal, evitando, certos lugares ou certas companhias, para que não possamos ser derrotados, participando mais das atividades da igreja, da exposição da palavra de Deus, que é a vacina contra o perigo do pecado. E outra reação que Neemias nos ensina, outra lição em relação a quando o perigo chega ao nosso encontro, é que devemos nos apegar às armas. Ao se aproximar o perigo, devemos ainda mais nos apegarmos às armas que estão ao nosso alcance. Interessante que os trabalhadores eles não largavam as suas armas. Era um martelo na mão e a espada na outra, está lá no verso 17 e 18. Neemias e seus soldados não se separavam das armas, nem mesmo para dormir, diz lá o verso 23. São situações diferentes daquelas que nós geralmente enfrentamos hoje, mas nos serve como exemplo, como uma atitude que devemos ter com as nossas armas, que são a oração e a leitura, a Bíblia, a palavra do Senhor, para usarmos contra o nosso inimigo. Porque se não estivermos com essas armas em punho, dificilmente iremos vencer os nossos perigos, os desafios que nos enfrenta todo dia, todo instante. Então que ninguém venha se iludir, O perigo para o cristão é atual e inconstante. Não podemos deixar as nossas armas de lado, a nossa Bíblia e as nossas orações diante do Senhor. A quarta lição que podemos aprender com Neemias nesse texto é que devemos estar prontos para ajudar também. Também é bom lembrar como cristãos que não estamos sozinhos nesta batalha. Ela não é minha, a batalha é nossa. Por isso devemos estar prontos para nos ajudarmos mutuamente. Somos um corpo em Cristo. Quando uma parte do corpo é ferida, todo o corpo sofre, bem sabemos disso. Quando uma parte está em perigo, todo o corpo também está. Então que pensaríamos que se alguém dissesse, ok, está tudo bem, talvez eu perca o pescoço. E aí? Mas ele é apenas uma parte de meu corpo, o restante continuará intacto? Na verdade, isso não irá acontecer, Porque todo o corpo vai sentir, na verdade, vai morrer, porque uma parte está sendo dilacerada. Neemias possuía um sistema de alarme também, muito interessante. Nos versículos 19 e 20, nós também devemos estar atentos aos sinais de alarme apresentados pelos nossos irmãos e correr para ajudá-los. Isso faz parte também da Igreja do Senhor. E outra lição que podemos aprender com Neemias, a quinta lição, é que devemos pedir ajuda se for preciso. Na quarta lição, devemos estar prontos a ajudar. Na quinta lição, devemos pedir ajuda se for preciso. Além de estarmos prontos para ajudar, devemos pedir ajuda se for necessário. Já imaginamos, se alguma das partes atacadas quisesse se tornar herói e lutar sozinho ali na reconstrução dos muros? Não ia adiantar muita coisa, Eles seriam derrotados. Não adiantaria nada existir um sistema de alarme se este não fosse soado. Então precisamos gritar por socorro se necessário for. E com certeza esse grito será ouvido e ajudado. Infelizmente, muitas vezes as pessoas só vão gritar, por socorro quando já estão tão fracos que mal podem ser ouvidos. Essa também é uma lição que aprendemos aqui com Neemias, quando ele toma a frente ali da restauração
dos muros de Jerusalém. E existe outra lição, que em frente ao perigo que está à nossa frente, devemos lutar. Quando vem um perigo, devemos lutar. Não podemos nos entregar sem luta. Neemias nem pensava em desistir. Ele desafia o povo a lutar pelos irmãos, pelos filhos, pelas filhas, pelas mulheres e por suas casas. Está lá no verso 14. Por tudo aquilo que possuíam de real valor. Quando vem o perigo, não podemos cruzar os braços e esperar para ver o que é que vai acontecer. Nós também devemos lutar pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, pela nossa vida, pelo nosso Deus, pela nossa própria paz interior. E aqui podemos concluir com a 7ª lição que devemos apresentar ou ter e aprender com essa passagem de Neemias, que seria: devemos lembrar que Deus está conosco. Acima de tudo, quando vem um perigo, devemos lembrar que Deus está conosco. Nunca podemos esquecer disso. Quando vem um perigo e quando estamos dispostos a lutar, Deus vai estar conosco. Neemias exorta no verso 14: lembrai-vos do Senhor, grande e temível, com quem diz: não esqueça que nosso Deus é poderoso. Mais à frente, no verso 20, ele volta a lembrar: o nosso Deus pelejará, lutará por vocês. Ora, se Deus está ao nosso lado e vai lutar por nós, quem poderá ser contra e quem poderá nos vencer? Com certeza a resposta é que ninguém irá nos vencer. O diabo está sempre querendo nos derrubar. E embora tenha muito poder, não é nada perto de nosso Deus, que tem todo o poder e toda a autoridade. Nunca esqueça disto. E enfrente o perigo, as dificuldades que surgem em nossas vidas de cabeça erguida, em nome de Jesus. Estas são as 7 lições que podemos tirar com a vida de Neemias e com seu exemplo ali diante desta passagem na reconstrução dos muros de Jerusalém. Devemos orar ao nosso Deus, devemos nos preparar para nos defender, devemos nos apegar às nossas armas, devemos estar prontos para ajudar e também prontos para pedir ajuda se for preciso. Devemos estar prontos para lutar e devemos lembrar que Deus, Ele está conosco. Amém? Neemias, ele não ficou de braços cruzados para ver o que iria acontecer diante daquela situação de perigo. Neemias e o povo estavam mais do que prontos para enfrentar os inimigos. Acabou que não foi nem preciso combater, porque eles estavam tão bem preparados que aquela preparação deles inibiu, evitou que o inimigo os atacasse, e eles tiveram medo. E eu queria concluir destacando que do começo ao fim da reconstrução dos muros, Neemias levou 52 dias, diz a sua palavra. Neemias foi usado por Deus para levar seu povo ao reavivamento espiritual. É outra coisa que esse livro se destaca, outra ênfase. No capítulo 8 em diante, em uma leitura pública das Escrituras, o povo chorava e se alegrava na presença de Deus. E não só isso, com o término da reconstrução dos muros, vencendo todos os perigos e desafios, o povo se reuniu e celebrou uma festa
a festa dos tabernáculos, que durou 7 dias. E todos os dias tinha a pregação da palavra. Após essa grande festa, escolheram um dia nacional de confissão. Está no capítulo 9. Onde todos jejuaram, se humilharam diante de Deus. Como diz alguns estudiosos, leram as Escrituras por 3 horas, confessaram seus pecados e adoraram a Deus por mais 3 horas. E os levitas conduziram o povo a uma oração de confissão e consagração. Uma oração essa considerada uma das mais longas da Bíblia, a qual a oração revela a fidelidade do Senhor ao longo da história e o reconhecimento do povo israelita de que Deus foi sempre gracioso e misericordioso para com eles, apesar da rebeldia e da desobediência que eles apresentaram. Quando voltarmos, irmãos, à quarentena, nada será mais igual. Isso temos plena certeza em afirmar. Porque tudo isso vai passar. Sabemos que ainda não é o fim. No geral, as nossas prioridades serão outras em relação a tudo. Que possamos ter essa mesma atitude dos tempos de Neemias. Apesar do perigo da pandemia que estamos passando, que é claro e evidente, corremos também graves perigos espirituais nesse tempo. Muitos estão atrofiando espiritualmente, sem alimentar a sua própria alma, se entregando ao desespero, ao medo. Quem sabe seja uma oportunidade para uma reforma em nossas vidas particulares, em nossas famílias. Ler mais a palavra, aprender novos ensinamentos das Escrituras, orar, jejuar, ajudar o próximo, adquirir novas habilidades, se reinventar, que é o que mais se fala hoje na mídia. Ou seja, estar preparado para combater um bom combate, um obreiro aprovado, não se conformando ainda com o sistema diabólico desse século. Esse período de isolamento está ensinando muitas coisas à Igreja do Senhor. Esse momento seria o ideal para um grande reavivamento espiritual que é tão desejado em nosso meio cristão, assim como aconteceu no passado. É como se fosse um deserto onde estamos sendo provados e atacados constantemente. Jesus passou por uma quarentena em pleno deserto. Está lá em João capítulo 4. Com fome e sede e em total isolamento. Jesus foi tentado por Satanás várias vezes. Mas Jesus sempre o repreendia usando as Escrituras. E foi assim que Jesus o derrotou. Então que aconteça também um grande reavivamento em nossas vidas. Como bem coloca o Brennan em seu livro O Evangelho Maltrapilho, que aconteça em nós um segundo chamado, que ele define esse segundo chamado como um amadurecimento espiritual. Não podemos mais ser as mesmas pessoas, mas ser pessoas melhores, com a mente renovada, com a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe e aplique por meio do Espírito Santo as verdades de sua palavra ao coração da sua amada igreja. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.